que é que você gosta mais de fazer lá na escola? Estudar. Estudar? Achei que você ia falar brincar, É, mas é estudar que você gosta mais. é. Perfeito, o Ícaro. O Ícaro, ele só quer estudar. Pois é, ele só quer estudar. E que sensibilidade do Alan, né? Parabéns, Alan, também. E essa mãe, né? Porque ela entende, inclusive ela estudou para até dar um suporte maior para o filho, não é? E a gente vai continuar falando sobre esse assunto, exatamente sobre este direito, porque as pessoas com autismo têm direitos previstos em lei. Pessoas como o Ícaro. E olha, ele só quer estudar, ele e tantos outros. A Beatriz Lacerda vai trazer, inclusive, essas informações para a gente ao vivo. Como a gente viu aí na reportagem, né, até essa mãe, a Paloma, que é tão esclarecida sobre esse assunto, não está conseguindo fazer valer na prática o direito do filho dela, que é uma pessoa com autismo. Então, a gente vai agora explicar para quem, assim como a Paloma, sabe desse direito e também para quem não conhece qual é o direito da pessoa com autismo, vamos conversar com um especialista, o advogado Juliano Pessoa, que já vai trazer para a gente que direitos são esses, especialmente no tocante à educação. Então, a escola hoje diz que não tem como contratar ou não tem disponível um professor auxiliar. Tem que ter, não tem como negar isso, né? Boa noite. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Edson, aí no estúdio que nos assiste. Veja só, nós temos uma legislação no país desde 2021 que trata especificamente desse tipo de condição dos alunos, né? Ou seja, qualquer aluno que tenha TDAH, dislexia ou qualquer outro transtorno de aprendizagem, ele deve receber assistência integral, seja por uma instituição privada, seja por uma instituição pública. Tá? Então, ou seja, é dever tanto do Estado, bem como das instituições educacionais privadas, de prover toda a assistência necessária a estes alunos. Então, ou seja, desde que haja naturalmente a comprovação de uma necessidade especial, ou seja, de uma assistência mais individualizada, de uma assistência mais formatada para aquela necessidade daquele aluno, a escola não pode se eximir desta responsabilidade. Inclusive, Beatriz, é importante que a gente ressalte aqui que nós temos uma lei desde 89 no país que classifica esse tipo de conduta da instituição como você postergar, cancelar, indeferir qualquer inscrição de algum aluno simplesmente pela sua condição como um crime, tá? Punível, inclusive, com 2 a 5 anos de reclusão e multa. Se for um menor, essa multa ainda é majorada. Então, ou seja, a escola não pode, em hipótese alguma, simplesmente querer afastar essa responsabilidade que ela tem e precisa arcar com ela e fazer com que a família busque uma outra solução. Não é assim. Então, é importante que essa família busque auxílio no Conselho Estadual da Educação, aqui no nosso estado, auxílio na Secretaria da Educação, buscando reportar esse caso, até no próprio Ministério da Educação, que tem o dever de fiscalizar essas condutas dessas instituições, e também, se for o caso, uma autoridade policial, registrando o boletim de ocorrência e buscando o Ministério Público, Defensoria Pública, ou seja, toda a assistência estatal disponível para poder auxiliá-la nessa demanda. A escola teve um tempo para se preparar, né? Independente se vai receber algum aluno novo ou não, ela precisa estar preparada, porque nunca se sabe quem é o novo integrante, né? Alguém que vai chegar à escola e, nesse caso, já era aluno da instituição. Todo mundo já conhece até a necessidade dele. Muito embora já tenha existido uma professora que saiu, pediu demissão, o que aconteceu com a professora é responsabilidade da escola. Se um sai, outro tem que entrar no lugar. O que não pode é a escola ficar sem esse profissional, inclusive alegando falta de recurso financeiro, como muitas também alegam. Exato. Veja, esse ônus é da atividade da instituição, né? A instituição não pode transferir essa responsabilidade, o ônus dessa responsabilidade para o familiar, né? Para os pais, no caso, para a mãe dessa criança. Então, ou seja, ela é que tem que tomar as medidas cabíveis para repor, se for o caso, essa profissional que pediu demissão. Isso agora ela não pode simplesmente descartar um aluno nessa idade, onde o prejuízo para essa criança será gigantesco caso ele se afaste de todo esse ambiente escolar de desenvolvimento para que ele alcance a maior potencialidade possível de desenvolvimento que ele possa. Então, é isso que não pode se conceber. Até porque o objetivo desse professor auxiliar, né, não é fazer a criança entender o que o professor que está lá no quadro está explicando, né? Não é fazer ele necessariamente compreender a atividade, mas sim conseguir fazê-lo conviver com os outros integrantes da escola, seja a equipe de professores, como também os amigos, ou seja, promover a inclusão social, que é uma habilidade social que precisa ser estimulada nesse ambiente escolar. Exato, ali eu diria que é a mini-sociedade, né? São os primeiros passos de um cidadão
dentro da sociedade. E uma instituição como essa, nós não podemos conceber que ela pratique prioritariamente atitudes discriminatórias. Então, é importantíssimo que essa mãe busque todo tipo de auxílio necessário para poder resguardar o direito do seu filho. O que ele não pode ficar afastado dessas condições de desenvolvimento para que ele consiga alcançar o máximo possível da sua autonomia enquanto cidadão, enquanto pessoa que faz parte da nossa sociedade. E a escola, naturalmente, ela terá que se resguardar e tomar as medidas cabíveis para poder prover o que a legislação determina que ela cumpra. Só para a gente finalizar, essa regra da responsabilidade da escola vale no setor público e privado. Não é só para a escola privada, não. Públicas também tem que ter o professor auxiliar. Exatamente. É importante que a gente ressalte, veja, isso naturalmente não é um desejo da família. Mas se houve diagnóstico, que é o que essa mãe relata, que ele foi diagnosticado por profissionais, geralmente é uma equipe multidisciplinar, e nesse diagnóstico se verificou, se constatou a necessidade dele ser acompanhado de forma mais individualizada, mais formatada para a sua deficiência, ele precisa, sim, e deve ser assistido, seja na escola pública ou seja na escola privada. Isso não caberá à família, isso cabe, sim, à instituição se responsabilizar por isso e ela deve buscar auxílio, ajuda nos órgãos competentes. Você bem frisou, é o médico que tem que fazer essa definição, né, no laudo, de que ele precisa realmente de um auxiliar. É o médico que determina isso? Exatamente. Geralmente é uma equipe multidisciplinar. É um médico, um terapeuta, muitas vezes até pessoas ligadas à área da educação. Então, ou seja, uma equipe se reúne e constata aquela deficiência. Inclusive, essa legislação que eu mencionei, ela determina que as escolas precisam capacitar os seus professores para identificar em qualquer aluno, ali dentro da sala de aula, algum tipo de deficiência e já apontar isto para a direção da instituição para que ela seja encaminhada para qualquer tipo de diagnóstico que demonstre qualquer outra necessidade especial. Juliano Pessoa, muito obrigada por esses importantes esclarecimentos acerca do direito da pessoa com autismo e especialmente falando da educação, porque é um tema bem amplo, né? Poderíamos estar falando do acesso à saúde, né? Direito à saúde, mas nesse caso é sobre educação. E vale lembrar para quem está em casa, que também tem um filho que foi diagnosticado com autismo, né? Nenhuma mãe ou pai vai pagar a mais, vai pagar uma mensalidade mais cara ou qualquer taxa maior do que os outros alunos que estão matriculados no mesmo tipo de ensino regular, tá? Essa cobrança a mais de valores para essa condição também é proibida por lei. Então, a pessoa com autismo tem direito a se matricular na mesma turma. Se a escola tem aquela série, tem que ter a vaga para aquele aluno. Não tem essa de número mínimo, tem que atingir a cota mínima de alunos com necessidades especiais. Não existe esse número mínimo de cota para ser preenchido. É obrigação da escola prover esse profissional, um professor auxiliar ou tutor, como também é chamado, para acompanhar a criança que tenha essa necessidade, como foi o caso que vimos aí, né, Edson, na reportagem. Volto com você. Exatamente, Bia. E não é favor, né, só para reforçar, é lei. Então, as escolas precisam cumprir a lei. Escolas particulares e escolas públicas também. Então, se você que está me acompanhando está tendo algum tipo de dificuldade como esse, precisa procurar ajuda, inclusive se não puder pagar advogado e para a defensoria pública, mas não deixar que o seu filho seja proibido de frequentar a aula, ou porque tem autismo, e a gente está falando aqui do autismo, mas tem outras também necessidades especiais que também são contempladas e que os pais precisam saber disso. As crianças têm esse direito, está na lei, e elas devem ter acesso à educação com o serviço auxiliar também. Obrigado, Beatriz. Agradeço ao doutor também Juliano pelas informações ao vivo aqui no Cidade, prestação de serviço. E lembrando que não é favor, está na lei.